Após alguns dias, nós nos reunimos na casa do Roberto e no meio da conversa e dos relatos que foi contados por todos que vivenciaram o ocorrido, chegamos em uma conclusão, que naquele lugar tinha algo sobrenatural e pensamos em voltar lá durante o dia e combinamos de ir lá no sábado, logo pela manhã, mas dessa vez iríamos preparados, armados com facão e 2 espingardas de caça, uma do avô do Marcos e outra do pai do Mauro. O Roberto e o Zé não acharam uma boa ideia voltar lá e ainda falaram que o que tinha lá era coisa de outro mundo e que nós não deveríamos mexer com aquelas criaturas. Mesmo assim, o resto do grupo topou em ir. Bom, nem todos. Iria somente o Mauro, o Marcos, a Renata, o Paulão e eu. O resto do grupo concordava com o Roberto e o Zé, que não deveria mexer com o sobrenatural ou criaturas malignas que ali viviam. Estávamos curiosos, sim, com medo, mas queríamos saber mais sobre aquelas criaturas. Na quinta-feira à noite, nossos pais, não sei como, descobriram e nos reuniram todos na casa do avô do Marcos. O seu Geraldo tinha 95 anos e nasceu e cresceu na região próxima onde paramos os carros naquela noite. Ele conhecia alguns relatos daquele lugar. O seu Geraldo nos contou que seu avô falava de histórias horríveis que aconteceram naquelas terras. Ele nos disse que antigamente, na época da colonização, aquelas terras tinham pertencido a um rico fazendeiro de café e que ali tinha sido um lugar lindo, com uma mansão enorme que dava inveja a qualquer fazenda da região, mas infelizmente foi amaldiçoada. O fazendeiro era viúvo. Sua mulher tinha morrido quando deu à luz a sua filha mais nova. Ele tinha 2 filhas. A mais velha, já adolescente, um dia ficou muito doente e já estava na beira da morte quando um viajante apareceu, ninguém sabe de onde, e a curou. Mas daquele dia em diante, coisas estranhas começaram a acontecer. Escravos, animais e até pessoas da região desapareceram. Alguns animais foram encontrados estraçalhados na beira do riacho. O pessoal pensava que tinha algum animal grande na região atacando. Outras pessoas diziam que era a moça que foi curada e que bebia sangue delas, mas isso nunca foi provado. Mas outros boatos corriam pelo povoado de que a moça comia carne crua e não gostava de sair durante o dia. A irmã mais nova, depois de um tempo, também parou de sair durante o dia. O fazendeiro contratou mais homens para fazer a segurança e que a ordem era para manter o tal viajante longe de suas filhas. Dizem que esse tal viajante apareceu mais algumas vezes na casa grande e ninguém sabia como ele entrava, com tantos seguranças. De uma hora para outra, o fazendeiro começou a perder tudo, até que um dia o encontraram de pendurado em uma árvore. Ele havia se enforcado. Depois disso, diziam que nem à noite as meninas saíam da casa grande e que os empregados sumiram ou foram embora. E ninguém soube o que aconteceu com elas. Muitos anos depois, teve alguns relatos que falam que alguns caçadores estavam reclamando que a caça na região estava escassa, que havia diminuído muito, e teve até gente dizendo que tinha encontrado partes de animais destroçados próximo do riacho,
perto de onde vocês pararam os carros. Teve um caso de um caçador encontrado morto. Dizem que ele foi atacado por uma onça, mas as marcas em seu corpo iam muito além do que uma onça faminta faria. O corpo estava todo sem sangue. Nessa época, naquela região, muitos venderam ou abandonaram suas terras por medo, porque diziam que tinha uma criatura que vivia por ali e estava atacando não só animais selvagens, mas também animais de criação. Depois de ouvir tudo o que o avô do Marcos nos disse, resolvemos não falar mais sobre esse assunto. Também resolvemos dar um tempo nos bailes. O pessoal do grupo acabou que cada um seguindo um caminho diferente. Depois de alguns anos, eu me casei com o Roberto e até hoje, 20 e poucos anos depois, não descobrimos o que realmente eram aquelas coisas que atacaram os rapazes naquela noite.